Não sei. Não mediu isso, mas fica a coragem. Para mim, é claro que não mediu isso e que pôs aquilo que não é a circunstância deste momento. O assunto da recondução morreu, não voltaremos a tê-lo. Não sei se mudará a lei ou não mudará a lei, o que significa que o Presidente da República salvou a Procuradoria-Geral da República do que está a acontecer à Justiça no Brasil, que é a utilização do interior da Justiça para combates partidários. Vamos falar do papel do jornalismo em todo este processo. Calma. Clara, a doutrina, chamemos-lhe assim, divide-se entre muitas pessoas que o jornalismo quis enganar-nos ou foi muito enganado? Não, eu acho que os jornalistas, de um modo geral, não visam deliberadamente enganar os leitores, como é evidente. Muitas vezes enganam-se porque são manipulados e há sempre uma parte ou de ingenuidade ou de confiança nas fontes. Isto acontece com todos os bons e todos os maus jornalistas. Acontece aos Woodwards e acontece aos jornalistas do Expresso. É uma manchete infeliz, já tinha havido uma, a meu ver, com o relatório, aquele relatório misterioso sobre tanques. O Observador também se enganou. Mas o Observador, aí há uma deliberada jogada política do Observador que eu acho que... não é só o Dr. Pedro. Eu acho que o Expresso... Não, o Observador é um think tank político. Calma, o Expresso não é um think tank político. Não estou a defender a minha dama, mas sendo a minha dama, ou sendo o meu jornal, posso defendê-la, já lá estou há tempo suficiente, sabendo que nem o jornal, nem as pessoas, nem a administração são joguetes políticos de ninguém. E podem enganar-se, eu também própria já me enganei muitas vezes. E, portanto, absolvo. Estas manchetes às vezes são feitas à última da hora, com fontes. É evidente que alguém manipulou. Houve fontes que manipularam. Isso acontece. E não é na história do Expresso a primeira vez e seguramente não será a última vez. Eu já vi isto acontecer nos anos 80, nos anos 90, já estou lá há muitos anos. Não sendo do quadro e sendo... Não digas isso, já vi muitos. Começaste a trabalhar às 4. Eu e Francisco Pinto Balsemão devemos ser até os mais antigos neste momento. Não digas e o sentido jornalístico às vezes, isto já aconteceu até com temas, devo dizer, de maior gravidade e com diretores que se deixavam manipular mais até facilmente do que Pedro Santos Guerreiro. Estou-me a lembrar de um. E, portanto, um que esteve lá imensos anos e que achava que a queda do muro de Berlim era menos importante que o novo partido de Pedro Santana Lopes. Esta, para mim, é uma das falar de minhas... uma pessoa que tem chuva em forma sólida no seu apelido? Não tenho nenhuma ideia. Chuva em forma sólida. Olha que... Não te falar do nosso querido Saraiva. Grande estima, amor e admiração. Sempre. Tudo Prémio Nobel, portanto. Justíssimos, nosso Prémio Nobel. E, portanto, um grande injustiçado da literatura. Exatamente. E portanto, esses erros. Agora, que houve uma espécie de grande campanha, eu acho que também nos comentadores isso foi muito claro, no sentido de fazer de Joana Marques Vidal um símbolo da democracia portuguesa. Mas isso é legítimo nos comentadores. Bom, está bem, mas quer dizer, sem ela, a derrocada, tudo o que é corrupção em Portugal parava. Agora que há um precedente terrível no combate à corrupção em Portugal, no sentido em que ela foi durante anos, enquanto estava a minar a democracia portuguesa, isso sim verdadeiramente, ela foi escondida e varrida para debaixo do tapete por gente próxima do Partido Socialista, não tenho a menor dúvida, e foi por isso que eu disse que não tenho confiança no Partido Socialista, porque eu sei que o Partido Socialista, se pudesse, varria isto para debaixo do tapete. Varria sem dúvida nenhuma. São políticos, fazem política e é isso que eles fazem para se defenderem, porque têm medo dos salpicos do caso. Por último, Marcelo, quando eu falei em ambiguidade, era a ambiguidade do silêncio. Eu acho que Marcelo ficou entalado. É um facto. E penso que a nomeação de alguém com o perfil de Lucília Gago se deve a Marcelo. Acho que não é uma ideia de António Costa, devo confessar, nem da Ministra da Justiça. Acho que isto é uma ideia de Marcelo, que é um professor de Direito, deu a sua última lição. Marcelo conhece o mundo jurídico e judicial extraordinariamente bem, tem uma enorme cabeça jurídica, toda a gente sabe. É um professor de Direito que sabe Direito, que há uns que não sabem assim muito bem. E, portanto, eu acho que devemos aquilo que o Luís Pedro Nunes considera o triunfo de tudo isto, a tal continuidade que se pretende e que é inevitável, dado o estado em que tudo isto está e o estado da discussão, e eu acho que isso é o grande triunfo. Sim, é um triunfo do Presidente da República. Mas que houve ali um momento. Rui Rio foi, mais uma vez,
inábil, confuso, não pode ser. Marcelo, Rui Rio Pedro. não pode continuar a fazer estas coisas. Marcelo não ficou nada entalado neste processo, zero de entalado. Porque Marcelo tinha esta opinião. Portanto, não acho que ficasse Ele até entalado. defende o limite de Voltando-nos mandato. para A os coragem, jornalistas, a coragem, Deve ser um só mandato mas para é por aí, Marcelo demonstrou... Mas eu também defendo que os mandatos não devem ser Marcelo longos. demonstrou uma coragem a toda a prova. Eu já o disse na primeira intervenção. E esta perspectiva institucional do seu papel e a defesa do Ministério Público como instituição. Mas foi mais do que isso. Porque o que foi encenado na comunicação social, é claro que tem precedentes. Eu não me lembro de Estás a serem, falar de de serem tão comentadores ou de graves. jornalistas? Não, comentadores não conta. Ok. Ou seja, os comentadores têm São direito à agentes sua opinião, livres. claro. Os jornalistas têm uma Mas carta... condicionam. Claro que Pedro. sim. Mas Tá bem, sim, mas sim, podem tens condicionar, razão. então Tens são razão. parte da vida, Mas não os é? comentadores podem ser completamente adjornados, podem ter as suas opiniões. Santo António, Mas tem um peso eu tenho grande. um respeito tão grande por quem disse que devia continuar, como não Mas deve estás a falar continuar. de notícias. Agora, notícias. Sim. Notícias. As notícias foram de tal maneira tentativas de condicionamento da decisão do Presidente da República foram de tal maneira escandalosas que o Presidente da República viu-se na obrigação, na terça-feira, de fazer uma nota oficiosa no site da Presidência da República a dizer que nunca tinha declarado, nem pública nem privadamente, o que quer que fosse sobre esse processo. Ou seja, desmentiu, nomeadamente, o Expresso e o Observador. O Expresso, a notícia... Muita da parte da notícia do Expresso, eu não escrevo no Expresso, não tem nada a ver com o Expresso, mas há algumas partes em que se defende. Mas o que lá está é, o Expresso sabe que... Mas sabe como? É que nem há o cuidado de dizer fontes. Normalmente diz fontes próximas do Presidente da República, fontes... Nem isso. Agora o Observador bateu tudo. Eu vou-te só ler uma parte do que foi escrito pelo Observador numa notícia assinada por 5 jornalistas séniores. Não são estagiários. Eu também li a notícia. Pois, a PGR, a Procuradora-Geral da República, terá cedido aos muitos apelos recebidos, incluindo os do chefe de Estado. Isto está lá escrito. Quer dizer, o chefe de Estado não disse nada, garantidamente. Mas depois podemos pensar. Foi Joana Marques Vidal, pode ser fonte, que terá dito a alguém que depois disse a outra pessoa qualquer. Ora, Joana Marques Vidal ontem disse o seguinte: nunca foi abordada para uma recondução. Sim. Agora, o que é que eu quero chegar à conclusão com isto? E depois, claro, foram todos os argumentos ad Sócrates e ad contra a corrupção foram todos dados. Quer dizer, isto não vai ser reconduzida por causa disso. É uma carta de trunfo que eles É jogam. sempre a mesma carta de trunfo. O que é que eu quero dizer? Quer dizer, depois não é o Observador e o Expresso que ficam em causa. Que é uma coisa que nós temos, que infelizmente acontece neste momento. É toda a comunicação social. Pois como é que as pessoas encaram isto? As pessoas, como nós, como é que encaram isto? Quer dizer, estão-nos a mentir. Portanto, era conveniente, até por uma questão de nós, do próprio jornalismo, e nós fazemos parte da comunicação. Eu não sou jornalista, sou o único de nós que não é jornalista. Até por uma questão, mas sou da comunicação social, numa certa dimensão. Era bom haver uma explicação, porque eu não duvido, ou não quero duvidar, que no caso dos jornalistas que estão em causa, eles não tivessem mentido. Se calhar foram manipulados. Mas que digam, olha, desculpe, nós fomos manipulados. Desculpem, isto foi uma pouca vergonha que nós fizemos. Deviam fazer Isto correu-nos esse- mal. Isto é fundamental que se faça. Não, mas, porque ó, estamos Pedro, a ser o que eu todos não percebo, enganados. mas tu achas que é uma notícia plantada Não, pelo não, próprio jornal? Clara, o que eu acho... Não é. Eu tenho uma noção do Expresso e tenho uma noção do Observador. O Expresso é um jornal sério e erra, como qualquer uma das pessoas. E desta vez errou, Justamente. e errou de uma forma gravíssima. Errou feio, errou ruim. Gravíssima. O Observador, lamento, mas como eu já aqui disse, o Observador serve para uma agenda. E é tão claro que ontem, não só logo a seguir teve Pedro Passos Coelho a escrever, como teve o grande páter do jornal a escrever um texto inacreditável dizendo que era a oligarquia que tinha vencido outra vez. Daniel, Marcelo Rebelo de Sousa era o único que podia saber o que é que ia fazer. Quer dizer, não havia outra forma. E se ele diz, a outra pessoa era a Joana Marques Vidal. Se a Joana Marques Vidal diz que nunca lhe foi pedido,
nunca lhe foi abordada e Marcelo Rebelo de Sousa diz que nunca falou em privado, em público nós sabemos que não falou em privado, das duas uma. Ou os dois estão a mentir, ou as fontes que os jornais usaram mentiram. Ora, o código deontológico é claro, eu fui relê-lo. Quando as fontes mentem para plantar uma informação falsa, os jornalistas podem revelar as suas fontes. E devem revelá-las. Podem e devem revelá-las, segundo o código deontológico. Porquê? De onde podemos inferir se não o Tu achas que fizerem, aquilo que é era o que ele um disse? suponho? Espera aí, de onde se não o fizerem podemos... Parece que não sabíamos. Posso fazer uma pergunta? Desculpe, de onde se pode inferir o que ele acabou de dizer? Se não o fizerem, quer dizer que não há fontes? Eu como sou jornalista, Ou podemos achar isso? não faço inferências sobre os meus camaradas de profissão e, portanto, Só queria saber até que ponto é que tu ias. fico apenas... Não, o meu ponto é este. É que devem revelar as suas fontes. Porque foram, acreditando que têm fontes, só assim é que os jornalistas devem escrever notícias, dizendo, sabemos que tem que ter fontes, porque foram manipulados com vista a garantir a recondução de um Procurador-Geral da República, a criar condições para a recondução. E como eu acho que o jornalismo é uma base fundamental da democracia, acho que estas coisas devem ser levadas a sério. E se calhar está na altura dos jornalistas pararem, sentarem e perceber que não é só uma questão da credibilidade dos jornais. É mesmo uma questão. Se os jornais consideram, como eu considero, se a comunicação social considera, e eu considero que é, um pilar fundamental da democracia, ela não pode ser utilizada para minar a democracia. Como é que um jornalista sabe se a fonte se enganou também ela ou tem uma agenda política? Eu acho que as fontes não devem ser reveladas, ponto final. Eu vou dizer, não achas tu, mas acho o Código Deontológico. Pois, o Código está bem, mas eu não acho. E bem, diz que os jornalistas Acho não que é devem... uma zona cinzenta. O Código Deontológico, e bem, diz que as fontes nunca devem ser reveladas, a não ser que as fontes... Claro que isto depois tem uma zona cinzenta que é propositadamente... Não, diz que disse. Não, se é um diz que disse, não escreves no jornal. Desculpa, tens se é um duas diz que disse, não pessoas, escreves no jornal. como disse o Aurélio, que também acham que também foram manipuladas. Não é isso. O que eu estou a dizer é, um jornal não publica diz que disse. Um jornal não publica diz que Lamento disse. informar. Um jornal Diz- publica... Não é o diz que disse, é Eu quando percebi. revelas as fontes vêm defender-se. Com certeza, Obviamente. já aconteceu em Portugal, já foram reveladas fontes e em alguns casos bem, porque as fontes, e por jornais sérios, porque as fontes manipularam o órgão de comunicação social para sair uma notícia falsa. Ora, Acho que o jornal deve assumir o seu erro. Mas isso, claro que tem que assumir o seu erro, eu não estou a falar disso. Eu não estou a falar disso, eu não quero só que o jornal assuma o seu erro, eu quero saber quem é que andou a manipular. Eu não quero só que o jornal... A revelação das fontes é uma coisa que está estipulada no Código Deontológico e é muito clara. O problema é que as pessoas escrevem notícias... O meu problema, eu vou dizer o meu problema qual é. Porque acham que a outra pessoa pensa. Vem outro dia, depois vem outro dia, já ninguém pensa mais no assunto. Foi uma notícia, falhou, um azar, uma certa... Já tinha acontecido com o famoso relatório que não se percebeu o que mas era. É que não tem, lá está. Deixa-me dizer, apesar de tudo, não tem a mesma gravidade. Não, Não tem a mesma gravidade. Tem alguma, não Tu é? percebes que houve, Tem até porque alguma. foi mais do que uma notícia, mais Ainda do que um hoje não jornal. sabemos o que é que tu foi percebes tanto, que há mas- houve um centro de informação, até porque eu quero saber, imagina, se calhar o Presidente da República... Mas eu também gostava de saber quem é que inventou o relatório sobre tanques Até imagina, o militares. Presidente da República pode estar a mentir. E pode ter estado a falar... E Joana Marques Vidal? Também. Era essa a minha questão. Podem estar a mentir, ou seja, Para terminar. eu tenho direito, por quem me deve informar, saber se o país foi alvo de Já uma percebemos. manipulação ou é alvo de uma mentira de Luís Pedro pessoas com Nunes. muita responsabilidade. Neste caso, houve vários trends noticiosos sobre consensos entre Marcelo e Marcelo. Houve uma altura que o Primeiro-Ministro não ia levantar grande celeuma para não entrar em colisão com Marcelo. Houve ali vários notícias sobre fluxos isso. noticiosos. E em relação a este caso do Expresso, nitidamente, acho que o jornalista devia ir conversar com essa fonte e terem um pau-rau em relação ao qual vai ser a sua relação futura. Neste momento estou com uma relação complicada no Facebook. Contudo, agora, se me distanciar um pouco e olhar quem são os três centros de notícias de onde podem ter vindo, eu vejo que são três fluxos complicados. Marcelo Rebelo de Sousa é
o maior tretas, antes de ser presidente, o presidente não está, o maior tretas do país antes de ser presidente. Estás a falar de sopa. Agora que é presidente. Já o disseste aqui que o Marcelo telefona aos jornalistas. Não sei se o faz agora, mas fazia no passado. Olá, agora que é presidente, com certeza que Olá, não. Agora que é presidente, agora que é uma instituição. Agora que é uma instituição. Agora que é uma instituição. Claro, os marcelistas aqui são vocês, não sou eu. Certeza que ele agora que é uma Pronto, instituição. eu gostei do respeito. Com licença. Luís Pedro Nunes. Certeza que sou pessoa, Marcelo Rebelo de Sousa, agora que é uma instituição, não liga aos jornalistas a dizer. Até o telefone, tirado do telefone. António Costa e aquela súcia do PS ali à volta dele também é pessoal que não deve ligar a jornalistas, nem a redações, nem coisa. E o ministro é público. Ui! Isso então não tem contacto. Não saiu do Correio da Manhã. Não saiu do Correio da Manhã. O Correio da Manhã teve uma postura muito. Não, mas não tem outros, tem uns contactos com os jornalistas, nem Mas é que fala o nada. Sindicato do Ministério Público era contra a recondução. Ó Luís Pedro, reparaste que o Correio da Manhã foi o único que não fez campanha nisso? Claro, o Sindicato dos Jornalistas não houve ali. Ministério Público era São contra. três centros de poder que não têm contacto nenhum com os Nunca. jornalistas, nem Nunca, contra-informação, E o nem PSD também não. manipulação, nem intoxicação. Portanto, Calma, eu deixa-me acho que de falar. facto os jornalistas erraram, mas são umas flores com quem as pessoas com quem eles lidam, de facto. Acho que aquilo é tudo gente coisa. E, portanto, acho que os jornalistas dizerem assim, olha, a minha fonte foi o Presidente da República, nunca mais falo com ele. Ó Luís Pedro, mas sabes qual é o problema nisso? Aquilo que o Luís Pedro está a dizer, e há aqui um ponto importante, é Claro que que é. a dada altura, nós ficamos sem saber se há fontes, se não há fontes. Porque uma das coisas que eu disse quando falei era exatamente essa. Mas tens razão também. É que um dos problemas era quando tu pões numa notícia, nem sequer pões. Não, é que tu nem sequer pões. Quando o Não, jornal diz, o jornal sabe, quer dizer que não, isso é o Expresso. Isso é o Expresso. Mas Tem fonte. quando tu pões, que é o caso, enfim, Sim, mas isso ainda depois dá mais em causa. desse órgão. quando diz isso. Claro. Quando alguém diz, nem sequer diz que há fontes, e pior do que isso, há uma coisa que está a correr no jornalismo ultimamente. Nós E todos já às vezes há falamos. fontes, Pedro, acontece que há fontes próximas da instituição, vamos dizer, Que não a sabem presidência, e depois dizem. que não sabem e inventam. Sim, não, mas e há- dizem que o pensamento do Presidente é aquele. Mas eu por aí- Não seria a primeira Mas vez. não. Se calhar tens de começar a pensar duas Mas vezes eu antes vou de por aí. publicar. Mas, Eu não faço mas por aí notícias. eu digo, ouvi. é Eu uma faço coisa que comentários. tem acontecido no jornalismo, que é das coisas que mais doido me deixa. É eu ler, sobretudo, jornalistas que fazem peças pensando que uma determinada pessoa pensa. Ou seja, nem sequer Isso depois se ela não pensa preocupam assim, foi com as porque mudou de fontes. pensamento. Exatamente. muito Exatamente. bem. Fazem isto. E o que eu acho que aconteceu aqui no caso do Presidente da República Queres que foi eu te desconte um tempo órgão, depois, certo? um órgão de informação que fez isso e outro órgão de informação que, pura e simplesmente, tinha uma campanha, que é o Observador, percebemos o teu ponto de vista. organizada. Não é a mesma coisa. E que Pedro, não, relaxa. Clara, deixa-me Queres só- terminar Clara, ou não deixes que a avançamos Clara, não tema? deixes que a Clara passe sem isto. Não é a Eu mesma não coisa. comparei, Clara. Não, desculpa isso ficou lá. claro, Não não ficou nada comparaste. que a Clara está a Não, dizer outra pois, mas vez. estou só a reforçar. Clara, eu estou a dizer, eu não reforçar. comparo jornalismo sério que se engana um grande disparate que é o Expresso com uma coisa que eu não Eu identifico acho como mais grave, jornalismo que é o Pedro, Observador. desculparás, só vamos para a mudar. terminar, mas Vamos. acho mais grave o texto do Pedro Passos Coelho. Muito bem. Acho mais grave. Claro. Temos muito pouco tempo para falar de um Não és assunto que primeiro-ministro. já dura em termos de protesto há quantos dias? Já lhes É para falei falar de dias. Angola ou Vamos falar de táxis e de Uber. Quem é que entra?